tua sabedoria. E por causa da popularidade também que Jesus ele tinha com as pessoas. Porque a Bíblia diz que por onde Jesus passava, Jesus ele arrastava a multidão. Por onde Jesus passava, ele arrastava a multidão. Além de Jesus arrastar a multidão, irmão, Jesus ele fazia milagres extraordinários. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus fazia milagres extraordinários. Aleluia. A ressurreição de Lázaro, aleluia, foi um deles. A ressurreição de Lázaro foi algo, aleluia, notável, para que Jesus agora impressionasse no meio dos fariseus. Por essa razão, irmãos, os fariseus, eles invejavam a Jesus. E podemos ver aquilo que eu falei, vou voltar a repetir, irmãos. A inveja gera no coração da pessoa ódio, e através do ódio a pessoa começa a maquinar o mal. A morte da pessoa foi exatamente o que aconteceu, irmãos, por causa da inveja que os fariseus tinham na pessoa de Jesus Cristo. Eles começaram a tramar a morte de Jesus. Eles começaram a tramar a morte de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Aquilo que glória. eu falei, eu vou voltar a repetir, irmãos. A inveja é uma praga que corrói o coração da pessoa invejosa. É uma praga que corrói o coração da pessoa invejosa. Aleluia, glória a Deus. Se nós, irmãos, formos contar de quantas pessoas invejosas que houve na Bíblia Sagrada, nós vamos ficar aqui até amanhã. Nós vamos ficar aqui até amanhã. Se nós formos contar de quantas pessoas invejosas que houve na Bíblia. Lembra na época de Moisés? Podemos ver, irmãos, que, se eu não me engano, foi Abirão, se eu não me engano, ele reuniu ali o seu grupinho. Ele reuniu ali o seu grupinho, irmãos, para poder ir contra Moisés, para poder agir contra Moisés. Abirão, se eu não me engano, o nome era este. Abirão, ele queria executar algo, irmãos, que simplesmente ele não tinha sido chamado. Ele queria executar algo que simplesmente ele não tinha sido chamado. Aleluia, aleluia. Ou seja, ele queria puxar o tapete de Moisés. Ele queria estar no lugar de Moisés. Ele queria estar no lugar de Moisés. Ele queria cumprir a missão que Moisés estava cumprindo. Então ele queria estar em um determinado lugar que ele não havia sido chamado. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas assim, irmãos? Aleluia. Que começa a invejar o lugar aonde a pessoa foi posta por Deus. E de uma forma e de outra, ela tenta puxar o tapete daquela pessoa a qual Deus ele levantou para poder executar uma determinada tarefa.
muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim, irmãos. Aleluia. Pessoas arrogantes, pessoas prepotentes. Enfim. Quantas pessoas assim dentro das igrejas? Irmãos, a obra de Deus, ela é feita na nossa vida de uma forma gradativa. Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, irmãos, aos poucos. Não adianta eu querer subir um degrau a mais, sendo que Deus, ele não me colocou lá. Eu tenho que ficar na disposição de Deus. Eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu tenho que me colocar no meu lugar qual Deus me chamou. Eu não posso querer ultrapassar os meus limites, sendo que Deus não me autorizou a ir. Aleluia, glória. Então, quando nós agimos assim, com essa simplicidade, com essa humildade, o próprio Deus, irmãos, ele, aleluia, ele começa a preparar degrau a degrau para que nós possamos subir. Nós, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós, irmãos, só iremos conquistar e vencer na vida quando nós nos colocamos na disposição de Deus e tenhamos paciência para que Deus ele prepara de degrau em degrau para que nós possamos subir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É de degrau em degrau que nós venceremos. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que esse Abirão, ele reuniu ali o seu grupinho ali para poder agir contra Moisés. Ele fez uma rebelião para poder se rebeliar contra Moisés. Moisés, irmão, simplesmente ele colocou aquele problema nas mãos de Deus. Ele não agiu como Abirão e o seu grupo, não, simplesmente ele colocou o seu problema nas mãos de Deus e ele começou a orar a Deus, irmãos, porque Deus já estava vendo, aleluia, a intenção do coração de Abirão. Deus, ele viu que Abirão estava mal intencionado em relação a Moisés. Quando Moisés ele ora a Deus, Deus ele agiu. Deus ele agiu, irmãos, aleluia. Fica aí como um ensinamento para nós, fica como um exemplo para nós, aquela ação que Moisés ele teve, irmãos, aleluia. Aquela atitude de Moisés fica como exemplo para nós. Ele simplesmente orou a Deus. Foi o papel dele. E Deus ele deu a resposta para Moisés. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele abriu uma cratera, abriu um buraco, aleluia, que saiu engolindo todos eles, todas aquelas pessoas que se levantaram contra Moisés, foram engolidos por aquele buraco, aleluia, por aquele precipício. Todos eles foram engolidos. É assim que Deus ele age em favor dos teus filhos. É assim que Deus ele age em favor, aleluia, daquelas pessoas humildes, daquelas pessoas simples, daquelas pessoas, irmãos, aleluia, que considera este Deus como seu refúgio e fortaleza, como fez Moisés. Podemos ver, já estou terminando, com Davi também não foi diferente. Com Davi não foi diferente, irmãos. No final das contas, Davi ele reinou após a morte de Saul. Quando Saul ele morreu pelas mãos dos seus inimigos, a Bíblia diz que Davi ele
Glória a Deus. Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido? Aleluia. Glória a Deus. Entregue o teu problema nas mãos de Deus. Faça como fizeram aí Davi, Moisés, enfim. Faça como fizeram esses homens. Entregue o teu problema nas mãos de Deus. E Deus, Ele irá agir no momento certo ao seu favor. Deus, Ele irá agir no momento certo em seu favor. No momento certo, Deus, Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Quem crê? Glória a Deus. Quem crê? Jesus. Só para quem crê, então levante as tuas mãos aí Glória e a glorifique Deus. a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe.